O governo dos Estados Unidos acabou de fazer algo que nunca havia feito antes com organizações criminosas brasileiras. Colocou o PCC e o Comando Vermelho na mesma lista do Hamas e do Hezbollah, organizações terroristas estrangeiras. E o governo brasileiro disse não. Eu sou Theo Mapamundi, do Correspondente do Mapa, e tô aqui para te explicar o que essa decisão significa na prática, por que o Brasil se recusou a aceitar e quais são as consequências reais para qualquer pessoa com algum vínculo com essas facções. Primeiro, entenda o que o governo Trump fez. O governo Trump utilizou dois instrumentos legais distintos e complementares: a designação de organização terrorista estrangeira, conhecida pela sigla FTO, e a de terrorista global especialmente designado. Ambas geram congelamento de ativos, mas com alcances diferentes. Em outras palavras, a decisão dos Estados Unidos de classificar o PCC e o Comando Vermelho como organizações terroristas colocou o Brasil em uma nova frente de pressão, com efeito direto na legislação norte-americana e possíveis consequências no sistema financeiro, na cooperação policial, na política externa, no comércio exterior e no debate eleitoral brasileiro. Mas o que isso significa na prática para pessoas reais? A principal consequência é tornar crime, nos Estados Unidos, prestar conscientemente suporte material a uma organização classificada como terrorista estrangeira. Esse conceito é amplo e pode incluir dinheiro, bens, serviços, transporte, treinamento, consultoria, tecnologia, logística, hospedagem ou qualquer apoio econômico ou operacional. A medida pode atingir lideranças, integrantes, operadores financeiros, laranjas, doleiros, intermediários, transportadores, consultores, empresas de fachada e negócios usados para lavar dinheiro. Também pode afetar brasileiros com vínculos comprovados com as facções, impedidos de visto, entrada ou permanência nos Estados Unidos. E o problema é que esse guarda-chuva é largo. Para o cidadão comum que vive em área dominada pelo crime, paga extorsão ou atua sob coação, a situação é mais complexa e ainda está sendo interpretada pelos especialistas. Agora, por que o FBI se preocupa com o PCC e o CV? O FBI reportou que o PCC e o Comando Vermelho têm células em 12 estados americanos, principalmente Massachusetts, Nova Jersey, Nova York, Flórida, Connecticut e Tennessee. Esses relatórios alegam que as facções traficam armas e lavam dinheiro por meio de brasileiros que viajam para o ZEUA. Em 2024, 113 pessoas foram negadas de entrar no ZEUA por conexões com o crime organizado brasileiro. Em março de 2026, 18 brasileiros foram indiciados por tráfico de armas no ZEUA, com parte das atividades ligadas ao PCC. Agora vem a parte que gerou o maior atrito diplomático. O governo brasileiro rejeitou o pedido do Departamento de Estado americano para designar as duas maiores facções criminosas como organizações terroristas. O secretário nacional de Segurança Pública, Mário Sarrubo, confirmou que a solicitação foi feita durante uma reunião em Brasília entre 7 oficiais do governo Trump e 8 autoridades brasileiras. Por que o Brasil recusou? A resposta é técnica, mas com consequências profundamente políticas. No direito internacional, classificações unilaterais feitas por um Estado não produzem efeitos automáticos sobre a legislação interna de outro. Cada país define, com base em sua soberania, o que tipifica como terrorismo em seu território. Trata-se de um princípio consolidado na Carta das Nações Unidas, que consagra a igualdade soberana entre os Estados e a não interferência em assuntos de jurisdição interna. Em termos simples, o Brasil argumenta que PCC e CV são organizações criminosas, não terroristas, e que classificá-los como terroristas criaria complicações jurídicas internas enormes. A lei antiterrorismo brasileira tem critérios específicos que essas organizações, segundo o governo, não preenchem formalmente. Mas existe outra camada nessa história. Classificar o PCC como terrorista no Brasil abriria precedente para que qualquer pessoa que viva em área dominada pela facção e pague extorsão sob ameaça de morte pudesse ser enquadrada como colaboradora de organização terrorista. Moradores de comunidades inteiras, pequenos comerciantes, motoboys, qualquer um que interaja com a facção por coerção poderia ser afetado. E existe ainda o aspecto geopolítico. A designação americana coloca o Brasil numa posição desconfortável em relação aos Estados Unidos. Se o governo brasileiro não adotar as mesmas classificações, pode ser visto como omisso ou até conivente. Se adotar, cede soberania jurídica a uma decisão unilateral de Washington. E isso levanta uma pergunta que o Brasil ainda não respondeu. Quando uma organização como o PCC está presente em 12 estados americanos, traficando armas, lavando dinheiro e operando como empresa multinacional do crime, em que momento ela deixa de ser um problema policial e passa a ser um problema de segurança nacional global? Porque talvez a maior questão aqui não seja se o PCC é tecnicamente terrorista ou não.
seja o fato de que uma facção nascida num presídio de São Paulo em 1993 cresceu tanto que hoje obriga os Estados Unidos e o Brasil a negociarem sobre ela como se fosse um Estado.